Família da sala 57, mais uma vez nós renovamos as nossas saudações de um bom dia com alegria. Realmente Deus tem sido maravilhoso, muito bom para conosco. Nós que nada merecíamos, nem merecemos, mas a sua bondade é tão grande que Ele não cessa de nos conceder o que Ele sabe que é melhor. Certamente que nem sempre todas as coisas acontecem como nós gostaríamos que elas acontecessem. Mas Ele está sempre disposto, de braços abertos, para nos apoiar, para nos dirigir. Então, é o momento de nós abrirmos mais uma vez a palavra de Deus para de lá tirarmos lições que contribuam para o nosso enlevo espiritual. Queridos, nós já ouvimos muitos sermões, já participamos de muitos sermões, de muita pregação, mas há sempre qualquer coisa nova que nós precisamos receber da parte de Deus, e Ele envia os seus enviados, né? Envia os seus mensageiros para que nos oriente e que de lá possamos tirar alguma coisa que nos ajude. Assim sendo, queridos, concentremos-nos então para a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã, não é? Eu vou ver se partilho a tela aqui. Espero que esteja. Muito bem. Tomem cuidado de vós mesmos. Será que é isso? Muito bem. Cuidemos de nós mesmos. Deus quer que nós cuidemos de nós mesmos. Uma palavra muito conhecida, o cuidado, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Uns para com os outros. As mães, sobretudo com os pequeninos, cuidado, cuidado aqui, cuidado. E nós queremos, pela graça de Deus, partilhar com vocês esse tema. Cuidemos de nós mesmos. Tomem cuidado, não é? E vem a pergunta: mas por que temos que cuidar ou tomar cuidado? Será que há alguma coisa tão perigosa que nós temos que tomar cuidado? Alguma coisa iminente? Muito bem. Queridos, eu acredito que vocês concordam comigo nesta afirmação. Por que nós temos que tomar cuidado? Porque uma coisa é desejar fazer algo. Uma coisa é desejar fazer algo. Fazer alguma coisa. E outra coisa, contrário ao desejar fazer algo, é fazer com que tal coisa se concretize, que venha à realidade. Ok? Então, eu posso desejar fazer alguma coisa, mas só o desejar pode não me ajudar a concretizar. Eu tenho que levar avante isso. Porque se eu apenas desejar fazer algo e eu não levo
toda a intenção, todo o zelo para fazê-lo, pode ser que isso não se concretize. Pode ser que isso não se realize. Portanto, são duas coisas totalmente diferentes. Um é desejar fazer, mas limito-me apenas no desejar e não avanço. Mas a outra é fazer com que isso se concretize, com que isso se realize. Por que nós temos que tomar cuidado? Porque uma coisa é ter boa intenção, fazer algo, fazer alguma coisa, ter boa intenção. Mas ao outro lado, que é algo totalmente diferente, é executar tal intenção e levá-la para prática. Ou seja, estamos a falar da mesma coisa. Então, algo me diz que ter apenas boa intenção não resolve muito. É necessário levar isso para um outro patamar, que é reunir todos os meios, todas as condições para levar a cabo tal intenção à vida concreta, à vida prática. Eu acredito que nós todos estamos nesse processo, um momento só, nós todos estamos nesse processo de procurar fazer com que as coisas aconteçam. Tragam aqui alguns conselhos importantes que é para nós levarmos avante esse processo. Vamos pegar a Bíblia. Vamos à Bíblia. Ok? Já está cá o texto, o primeiro que nós vamos seguir. Mateus, um texto que eu gosto muito, gosto imenso. Mateus, no seu capítulo 21, e refresquemos a nossa mente com esses versículos. Mateus 21, 11, do versículo 11 ao versículo 13. Mateus 21, 11 a 13. É isso? E a multidão disse: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E não estava nesse texto que eu queria. Eu acho que é isso. Será que eu estou correto? Não, eu estou no Mateus 21. Sim, é isso. Okay. E este é o Jesus, o profeta da Galileia, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os demônios. Não é isso. Não é isso. Eu acho que eu estou errado. É 24 e não 21, perdão. É 24 e não 21. Eu estava já meio confuso. Ok? Muito bem. Então, Mateus 24 e não 21. 24, 11 a 13, não é? E onde está o versículo 11? Achei. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, não 21, como eu tinha dito, mas 24. Muito bem. Queridos, é um texto muito conhecido, não é? Muito conhecido, subejamente conhecido. E, perdão, eu salientaria esse versículo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Queridos, nós vivemos dias bem difíceis, dias realmente problemáticos, tempos difíceis que já dizia Paulo, tempos que muitas vezes a gente pergunta, mas o que é que, para onde é que nós vamos? Onde é que esse mundo vai parar? Mas não nos espantemos nem nos estranhemos, queridos, porque a Bíblia já há muito tempo dizia que tais coisas iriam acontecer. Não nos espantemos, não fiquemos tão admirados, mas acreditemos que tais coisas deveriam acontecer. Como disse Jesus, é mistério que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Quando nós vemos, por exemplo, o que está a acontecer neste preciso momento em França, quando nós vemos o que está a acontecer na Ucrânia, na Rússia, isso que coisas que vêm até nós através das notícias na televisão e por aí fora. Mas há muita coisa que não chega até nós. Há muita coisa que não chega até nós. E nós perguntamos, mas que tipo de mundo é este? E depois nós vamos para um pouco mais à frente e vemos que há muita gente do seio ou do mundo cristão envolvida também nessas coisas. E como diz a Bíblia, o amor de muitos se esfriaria. Eu acredito que o lema da Sala 57 vem mesmo no sentido de não permitir que o nosso amor se esfrie. Porque nós todos que fazemos parte da Sala 57 temos esse lema de que o amor de Cristo é necessário para que nós possamos viver. Há felicidade quando o amor de Cristo reina nos nossos corações. Não é em vão nós nos dizermos uns aos outros, eu amo você, ou eu amo-te, preciso de você para ser feliz e por aí fora, não é? Porque esse amor tem que crescer a cada dia mais. É necessário que esse amor cresça, porque se o amor não estiver em nós, irmãos, estaremos perdidos. Não adianta termos o nosso nome no rol da igreja, realizar atividades na igreja, como nós já ouvimos várias vezes, se o amor de Cristo não nos constranger, se o amor não nos unir, porque se esse amor congela, é o que já diz, é o que diz a Bíblia, é o que diz o livro de Apocalipse, né? Em seu capítulo 3. Eu estou pronto a vomitar-vos da minha boca. Não adianta o vosso sacrifício, não adianta as vossas esmolas, não adianta os vossos dízimos de oferta, se o amor de Deus não incendiar a nossa alma. Portanto, é preciso tomar muito cuidado, porque o amor de muitos se esfriaria por causa da tamanha iniquidade que toma conta do mundo hoje. Felizmente que o versículo, ou melhor, o texto, dá-nos a essa última parte que nós temos aqui. Só aquele que perseverar, só aquele que resistir, que com paciência aguentar até o fim, esse que será salvo. Então, não desistamos dessa luta. Não há espaço para desistência. Temos que continuar. Então, Mateus
traz-nos esse texto tão importante, 24 e não 21, como eu tinha dito, 24, 11 a 13. Prossigamos. Esse agora está correto, João capítulo 17, vamos até lá. Essa aqui está correta, eu já tinha visto isso, sim. Vamos, João 17. Daí a vantagem de ter a Bíblia por perto para não perdermos de vista o tema em concreto. Muito bem, João capítulo 17. Aqui nós vemos Jesus abordar precisamente esse tema, para que o nosso amor não se esfrie, para que não vivamos para nós mesmos. João 17, Jesus, na sua oração final, a partir do versículo 20, depois de ter falado muita coisa, a partir do versículo 20, ele diz o seguinte, na oração, e não rogo somente por estes. Por estes quem? Estes que ele já tinha consigo lá no momento. E não rogo, eu não oro, eu não peço somente para estes. Interessante, há pouco o nosso casal, que eu não me lembro o nome correto dele, senão eu teria dito, mas vou usar o nome, o apelido dele, o vulgo dele, o Bola, né? Bola e a Fátima. Eles disseram que eles deixaram suas preocupações e oraram pelos outros. É esse o nosso dever, irmãos, porque senão nós passamos a ser egoístas, não é? Nós não devemos seguir nessa caminhada. Não devemos servir. Mas muitas vezes somos egoístas até na oração. Oramos só por nós, oramos só pelos nossos mais próximos, talvez os de casa, e esquecemos dos outros. Portanto, Jesus aqui é enfático. Versículo 20. E não rogo somente para estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. É isso. Então, Jesus, falou dos que ele tinha com os que estão com ele naquele momento, com ele convivia, mas ele tinha em mente muitos mais. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Não rogo somente para estes do século I, mas também por aqueles que viriam a acreditar em mim, que vivem hoje o século XXI da era cristã. Versículo seguinte, versículo 21. Por que eu rogo por aqueles também e por esses que eu tenho comigo, já dizia Jesus? Ok. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então, a oração de Jesus tinha como objetivo o quê? Fazer com que todos sejamos um. E volto também a referir a Lília que como é que é? Que resumiu o que passou conosco em resumo a lição da escola sabatina. Ela mencionou isso, e quando ela falava disso, eu disse, parece que Deus faz sim as coisas de maneira concreta, falando da unidade logo no começo e nós continuando aqui outra vez. Para que todos sejamos um. Irmãos, como seria possível sermos um se o amor de Deus não nos constranger?
Como sermos um se não houver algo forte que nos leva não só a ter uma boa intenção, mas a executar o que Deus nos manda, se não fosse o amor? A não ser aqueles que estão aqui pela primeira vez, ou segunda vez, ou que estão começando a estudar a Bíblia, não saiba, mas nós já temos um certo tempo nessa caminhada, já sabemos. E mesmo na vida prática isso é verdade, né? O que diz a Bíblia? Andarão dois juntos se completem. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não é possível. Permanecerão dois juntos se não houver algo, um elo forte entre eles? Impossível, ainda que queiram. Ficará só na intenção. Então, a oração de Jesus é para que todos sejamos um, como o Pai, Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. Para que todos sejamos um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Que eles sejam um em nós. Irmãos, há muita divisão no seio cristão. O cristianismo está muito, muito, muito dividido. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos unir. Se nós não compreendermos, se nós não entendermos, se nós não interiorizarmos esse conceito de unidade, jamais teremos parte com Jesus Cristo. Lembrem-se, Pedro, um dia, naquele seu zelo de tudo fazer por Cristo, ele limitou-se apenas nas palavras, porque quando chegou o momento certo, ele foi pesado, mas achado em fala. Quando chegou o momento da ceia, ele nem quis que Jesus lavasse os pés. Quando ele compreendeu, ele pediu que Jesus desse banho completo nele. Jesus havia dito que quem está limpo não precisaria mais de tomar banho. Ele já havia compreendido, então limitava-se apenas a lavar os pés e já estaria tudo completo. Então, querido, é assunto muito importante. Nós precisamos conceber e produzir esse conceito de unidade entre nós, sem o qual jamais conseguiremos os objetivos preconizados por Cristo para a sua igreja neste e nos outros tempos idos. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, só quando nós nos unirmos, o mundo receberá o testemunho de que nós estamos em Cristo. Enquanto nós estivermos divididos, separados, o mundo não receberá a melodia necessária para que ela aceite a mensagem dele. Muitos aqui na sala já sabem que eu vivo nos Estados Unidos da América. E no sábado passado, aqui na Andrews, não só nos Estados Unidos, mas precisamente aqui na Andrews, na Universidade de Andrews, para os que não conhecem o termo, na Universidade de Andrews, e nós recebemos um novo pastor, porque o pastor que estava aqui conosco foi para a aposentadoria, né, para a reforma, e recebemos também um novo
presidente da universidade. Cada um com a sua família, do lar, e eles foram recebidos na igreja no sábado passado. E o presidente da União esteve cá conosco, da reunião da nossa região aqui, esteve cá conosco, e ele dizia, enquanto ele fazia o cerimonial de recepção daqueles dois casais, ele dizia que o sermão só tem poder quando ele sai do púlpito ou do local da igreja para fora. O sermão só tem poder quando os crentes saem da igreja, do templo ou do local onde foi realizado o culto para fora, porque eles, ao saírem, irão viver segundo aquilo que acreditam, segundo aquilo que foi pregado. O sermão no púlpito não tem o poder como quando ele sai da igreja, ou sai do templo ou da capela, ou do lugar onde o sermão foi proferido. Porque são os crentes que vão viver, vão colocar dentro deles e testemunhar. Como nós dizemos aqui, desaguar. Não é? O rio vem de onde nasce, percorre quilômetros e desagoa no mar. E nós, ao recebermos essa mensagem, com o amor de Cristo no nosso coração, desaguamos, ou seja, vivenciamos isso para que as outras pessoas possam ver em nós a pessoa de Jesus Cristo. E só assim o mundo crerá que nós fomos, não só estamos em Cristo, mas fomos enviados por Ele. O que acontece aqui? Ok. Ok, agora sim. E eu dei-lhes a glória, o versículo seguinte, nesse caso, o versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Mais uma vez, irmãos, o mundo precisa conhecer que Jesus Cristo é real e que ele foi enviado quando nós estivermos unidos, perfeitamente unidos uns com os outros e nós todos com Cristo. Ok? Continuando. E aí a passagem, para aqueles que acabaram de chegar. Uma outra passagem do mesmo livro, neste caso João, capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, Cristo aqui é enfático, ele é claro. Quando ele fosse levantado, ele iria atrair todos para ele, todos juntos, e não dispersos. E não dispersos, todos juntos. Não, eu não quero aqui criticar, irmãos, mas eu quero revelar para muitos aqui, porque eu acredito que muitos aqui já conhecem os Estados Unidos, já conviveram algum tempo aqui, e há muitos irmãos nossos aqui nos Estados Unidos que seguem também a Sala 57. Eu não quero criticar ninguém, mas eu quero trazer para a vossa análise. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos foi em 2006. E continuei vindo até 2010. E ultimamente vim residir aqui já
nessa região que eu nunca tinha vindo, que sempre passei pela região de Massachusetts e agora estou em Michigan. Mas aqueles que têm uma noção dos Estados Unidos e aqueles que vivem aqui sabem do que eu vou falar. Nós vamos para uma igreja, geralmente essa igreja ou é igreja de um país, de uma língua ou de um povo, ou melhor, eu explico o que é que eu quero dizer. Tomo exemplo de brasileiros. Os brasileiros vão organizar uma igreja só eles, só brasileiros. Os sul-coreanos vão organizar uma igreja só sul-coreanos. Como nós temos aqui. Tem a igreja dos sul-coreanos, tem a igreja como é que é? Tem a igreja dos brasileiros, tem a igreja de Gana, tem a igreja de Indonésia, tem a igreja... Quer dizer, a igreja é como se nós tivéssemos cada um no seu buraco. Perdão a expressão. Cada um no seu lugar. E dificilmente nós estaremos juntos. É certo que, por uma questão de idioma, por uma questão de língua, pode ser que nós, colocando-nos em grupo só de país, nos entendamos melhor. Mas, irmãos, isso não deveria ser regra de todos os dias, porque é necessário que nós nos unamos para fazer o trabalho. Agora, se os cabo-verdianos ficam eles só, os brasileiros ficam eles sozinhos, os indonésios ficam eles sozinhos, os mexicanos ficam eles sozinhos, e, sei lá, de outro país eles sozinhos. E é união isso? É união isso? Vocês podem dar, então, a resposta. Por isso que eu trago isso para a vossa análise. Então, Jesus disse, quando ele fosse levantado, e ele foi levantado, ele foi colocado na cruz. E ele aqui nos assegura, quando fosse levantado, ele atrairia todos a ele. Então, nós não podemos ter um Jesus para brasileiros, um Jesus para portugueses, um Jesus para norte-americanos, um Jesus para sul-americanos, um Jesus para norte-africanos, um Jesus para africanos do ocidente, outro Jesus para africanos do sul, outro Jesus para africanos do centro, outro Jesus para asiáticos. Não, não. É um Jesus Cristo para todos. Daí a necessidade de nós estarmos unidos e entendermos uns aos outros, porque senão nós estaremos divididos. Muito bem. Univos é o que Deus pede de nós, queridos. Univos. A unidade faz a força, a união faz a força. Nós sabemos isso. Mas será que nós sabemos isso na vida prática? Será que nós estamos apenas no desejo de nos unirmos? Ou estamos a criar todos os meios necessários para nos unirmos? Partilho convosco esse texto. A obra do Senhor é uma. E um deve ser o seu povo. A obra do Senhor é uma. E um deve ser o seu povo. Como eu disse há pouco, queridos, nós estamos perante uma Babilônia de línguas, que começou desde a Torre de Babel, como sabemos na Bíblia. Mas, mesmo assim, não deveríamos apenas nos enclausular só naquilo que nos diz respeito. Abrir os braços e receber a todos é o lema que deve funcionar em nós. A obra do Senhor é uma. E um deve ser o seu povo.
Eu piamente acredito nisso. Ele não deu direções para que algum aspecto da mensagem fosse levado avante independentemente. Ou seja, ele não disse que um aspecto da mensagem fosse levado de maneira independente, que nós absorvêssemos uma parte e deixássemos outra. Não. Todo o aspecto da mensagem deveria ser levado de maneira unida, não independente. Ou se tornasse todo absorvente. Em todos os seus labores, em toda a obra, em todo o trabalho que Cristo fez, ele uniu a obra missionária, a obra médico-missionária, ou seja, a saúde e a missão, que são dois braços da obra, com o ministério da palavra. Ele enviou 12 apóstolos, como aqui diz, nós sabemos. Um pouco mais tarde, ele enviou 70, a fim de pregar o evangelho ao povo. E mais, deu-lhes poder. Deu-lhes também poder para quê? Para curar doentes, expulsar demônios, em seu nome. Mais, Conselhos sobre Saúde, página 517, parágrafo 1. Continua no mesmo livro. Satanás inventará todo meio possível para separar aqueles a quem Deus está buscando para fazer um. Deus quer que todos sejamos um, mas Satanás não cessa de separar aqueles que Deus busca para que sejam apenas um. É só nós vermos o que está a acontecer a cada dia neste mundo hoje em dia, e mais em concreto na igreja. Não devemos, porém, ser transviados por seus ardis. Não devemos dar atenção às armadilhas, às tentativas de Satanás. Caso a obra médico-missionária seja desenvolvida como parte do evangelho, os mundanos verão o bem que está fazendo, ficarão convencidos de sua genuidade e dar-lhe-ão seu apoio. Conselhos sobre Saúde, página 517. Falemos agora um pouco de algo mais concreto entre nós, perdão, naquilo que é o mais importante na igreja, mas que muitas vezes é considerado no segundo plano. Eu me lembro quando eu comecei a frequentar a igreja, no ano de 1988, já vão alguns anos, eu ouvia falar de classes de escola sabatina. Eu conhecia e já tinha ouvido falar de classe dominical, mas classes da escola sabatina não fazia muito sentido para mim, mas vim entender logo mais. Então, nós ouvimos falar, e eu concordo com o termo, que a escola sabatina é o coração da igreja. Mas muitos de nós queremos mais ouvir o sermão ou participar do sermão e deixar a escola sabatina de lado, e muito mais ainda de lado estudar a lição da escola sabatina, que é complicado. Então, falando aqui das classes internas convertidas, ou classes inteiras, perdão, convertidas. Como obreiros de Deus, precisamos mais de Jesus Cristo e menos de nós mesmos. Como obreiros de Deus, precisamos mais de Jesus Cristo e menos de nós mesmos. Por quê? Continua o texto. Devemos sentir
maior preocupação pelas almas e orar como? Diariamente, pedindo a Deus que nos sejam concedidas força e sabedoria para o sábado. Porque senão, queridos, o sábado fica muito monótono. Eu, quando trabalhava mais diretamente com as igrejas, eu dizia para os irmãos, usando os jogadores de futebol e os seus treinadores. Os treinadores de futebol, né, com as suas equipas, com as suas equipas de jogo, durante a semana, eles treinam, vários treinos, capacitam os jogadores, e mesmo aqueles que são os melhores, têm que treinar também. Não é porque ele é bom ou o melhor, que é estrela, ele fica lá, não, só quer jogar. Não. Ele tem que fazer parte do treino, porque senão não joga no fim de semana ou durante a semana. E durante o treino, o treinador toma nota, escreve como é que está indo as modalidades, ou os gestos, ou a estratégia a utilizar. No fim do treino, ele fala e conserta com a estratégia com o jogador. Durante o jogo, o treinador e a equipa técnica toma nota, vê como é que os jogadores estão fazendo, vê como é que é o jogo do adversário, toma nota tudo. No fim do jogo e durante a semana, eles vão analisar como foi o jogo do A, do B, do C, como se comportou tal, como foi e como não foi. Mas nós, na escola sabatina, eu dizia para os irmãos, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa semana após semana, semana após semana. Não nos reunimos para ver como é que foi o sábado passado, se melhorou, não melhorou, o que é que foi, o que é que precisa ser corrigido, o que é que não precisa ser corrigido. E os erros se repetem, as coisas vão na mesma e não fica coisa boa. E Deus não se agrada disso. Então, devemos sentir maior preocupação pelas almas, orar por elas diariamente, para que Deus nos conceda força e sabedoria para o sábado seguinte. E quando chegar o sábado, estarmos em melhores condições para fazer algo que seja inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, para que as pessoas, em vez de saírem pelas portas traseiras, que elas permaneçam no redil. Professores, univos. Nós não nos esquecemos que os professores da escola sabatina, os coordenadores, todos aqueles que compõem aquela célula, aquela classe, eles são que nem um pastor, porque deles, a sabedoria deles, a inspiração que eles recebem de Deus, vai depender da maneira como eles vão nutrir, vão alimentar a classe. Então, professores, univos com as vossas classes, orai por elas, ensinai-as com o temor de Deus e orai sem cessar. Orai por elas. Seja o coração abrandado e as petições curtas e simples, mas fervorosas. Vossas palavras sejam poucas e selecionadas, que aprendam de vossos lábios, que esses irmãos aprendam de vossos lábios e pelo vosso exemplo, que a verdade de Deus se lhes deve arraigar a alma, ou seja, nutrir, dar condições para que toda a alma, todo o corpo, todo o ser viva, ou não poderão subsistir à prova da tentação. Eu acredito, irmãos, que aqueles que participam da escola sabatina, que se alimentam verdadeiramente na escola sabatina,
durante as horas dos minutos da escola sabatina, serão pessoas mais bem preparadas para enfrentar as provas, as provações. Enquanto aqueles que só dependem para ir ouvir ou consumir os sermões ficam mais debilitados. É certo que nós não queremos aqui exaltar mais o sermão e minimizar a hora da escola sabatina, mas dar o equilíbrio necessário. Mas o momento que todos podem participar, todos podem falar, todos podem dialogar entre si, é o momento da escola sabatina. No culto, sim, passamos do culto, que também a escola sabatina é parte do culto, mas, infelizmente, a adesão é bem pouca e a igreja se abarrota, fica muito cheia quando é o momento da pregação. É complicado. Então, continuamos. Precisamos ver classes inteiras de jovens converterem-se a Deus e desenvolverem-se em úteis membros da igreja. Precisamos de ver classes inteiras de jovens converterem-se, se entregarem a Deus. Continuando. Não permitais que, durante a semana, toda a vossa força e energia sejam empregados em coisas mundanas e temporais, de maneira que no sábado não tenhas energia e força moral para dedicar ao serviço de Cristo. É verdade que durante a semana nos cansamos tanto que no sábado já não há praticamente nada, senão dormir ou perder vontade de fazer algo para Deus. Há um sério trabalho a ser feito justamente agora. Um trabalho muito sério. A unidade é necessária agora. Não temos um momento de tempo para usar egoisticamente. Que tudo o que fizermos seja com o único fim, que é de glorificar a Deus. Não descanseis, não cruzeis os braços, até que toda criança de vossa classe seja levada a Cristo, seja levada ao conhecimento do Salvador de Cristo. Não é? De vez em quando nós cuidamos mais dos mais velhos e deixamos as crianças de lado pensando que não, faz lá em casa. É verdade, mas a igreja deve também fazer algum trabalho. Não é? Deixai vir a mim as criancinhas, já dizia Jesus. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti, dizia o salmista. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Já dizia o salmista, Salmo 73, 27 e 28. Queridos, por que a oração? Por que a unidade? Lembre-se, no jardim do Getsemane, como começamos a dizer, por que temos que tomar cuidado? Vigiai e orai, conhecemos o texto, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 38. Daí a necessidade de nós cuidarmos de nós mesmos e cuidar do rebanho que está sob nossa guarda. A oração do Senhor: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzes em tentação, mas livra-nos do mal. Lucas 11, 4. E quando chegou àquele lugar, ainda no Getsemane, né? Referência a Getsemane, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Lucas 22, 40. Então, textos variados que nos chamam a atenção de nós tomarmos muito cuidado e dedicarmos muito à oração. E disse-lhes: por que estás dormindo? Porque dormis?
levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Queridos, a tentação vem a todo e qualquer ser humano. Daí a necessidade de nós tomarmos muito cuidado. A palavra de Deus deve ter efeito santificador em nossa associação com cada membro da família humana. Repito, a palavra de Deus deve ter efeito santificador no nosso trato com cada pessoa que faz parte da família humana. Nós aqui somos uma família, a família 57. É bom que compreendamos isso e que vivenciemos isso. Mas cada ser humano faz parte da família humana. E temos que saber cuidar com as nossas palavras, com os nossos tratos, para não cairmos em tentação. Então, e a palavra de Deus deve ter um efeito que santifique na nossa associação com cada pessoa. O fermento da verdade não produzirá espírito de rivalidade. O fermento da verdade não produzirá amor de ambição. O fermento da verdade não produzirá desejo de primazia, de querer ser o primeiro, de querer ser o melhor. Muitas vezes nós nos esquecemos que nós estamos na igreja não porque nós estamos a competir um com o outro. Não, nós não estamos em competição. Aqui não está vamos ver quem que prega melhor, ou quem que dá melhor testemunho, ou quem que coloca-se melhor que o outro. Não, queridos. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos une. Ele não nos põe em competição um com o outro. O amor verdadeiro, aquele que vem do alto, ele não é egoísta. Ele não é egoísta. Ele não é A hoje e amanhã ele é B e depois de amanhã ele é C. Não, ele não muda. O amor verdadeiro não muda, não muda de imagem ou de roupa ou de cor. Ele é imutável. O amor verdadeiro não é egoísta e não é mutável, ou seja, não muda. Ele não depende de louvor humano. Alguns querem vanglória, querem fama, mas o amor de Deus no coração não faz com que a pessoa busque fama. Há gente que se ele não for nomeado ancião, queridos, aquela igreja passa mal. Eu já passei coisas do tipo. Se ele não for nomeado ancião, esse pastor é problema. Se ela não for nomeada diretora do grupo, aquela pessoa que for nomeada vai passar muito mal na mão, como se diz, vai ter vida tribulada, porque ela acha que ela é que é dona da igreja, ele acha que ele é que é dona da igreja. Ele tem que ser sempre ancião, tem que ser sempre o primeiro pastor, ele tem que ser sempre o primeiro ancião. Queridos, isso não é amor de Deus que está no coração de tal comportamento, porque o amor une, o amor não se exalta. O coração daquele que recebe a graça de Deus, o coração da pessoa que recebe a graça de Deus, transborda de amor. Jora tanto amor a Deus e àqueles por quem Cristo morreu. Não é em vão que a Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O mesmo livro diz: como um indivíduo vai dizer que ele ama a Deus e ele odeia o seu irmão? Como ele vai dizer que ele conhece a Deus, que ele ama a Deus, se ele está em competição com seu irmão?
Como ele vai dizer que ele ama a Deus se ele quer ser sempre primeiro ancião da igreja? Ou primeira diaconisa, ou sei lá, que cargo for? Como é possível? Quem recebe a graça de Deus, o coração, a vida dessa pessoa vai transbordar de amor de Deus e àqueles por quem Cristo morreu. O egoísmo, ele não luta por nenhum reconhecimento. Ou seja, ele não ama os outros. Não ama aos outros porque o amem ou lhe agradem ou por proporcionarem, por lhe apreciarem seus méritos, não. Mas por serem propriedade adquirida de Cristo. Então, o eu vai tentar contra as pessoas que são de Cristo. Se seus motivos, palavras ou atos são mal compreendidos ou mal interpretados, querido irmão, querida irmã, pastor Wagner, quando lhe disserem que o senhor é apenas pastor de amor ou pastor de isso, como já aconteceu comigo muitas vezes, eu já fui muitas vezes mal interpretado, mal compreendido, por momentos que eu me explodia de fúria e de raiva, mas eu aprendi a me consolar. Esse é o dever de cada um de nós, todos aqueles que recebem o amor de Cristo no coração. É lógico que num dado momento, como seres humanos que somos, não nos explodimos. Mas quanto mais nós compreendermos que Deus quer o nosso bem para que sejamos um bem aos outros, em vez de nós explodirmos com ira, com raiva, vamos nos controlar para não criar mais problemas. Ou seja, não paguemos com a mesma moeda com aqueles que nos criam algum problema. Se seus motivos, palavras ou atos são mal compreendidos ou mal interpretados, não se ofenda. Não se ofenda, mas prossiga na mesma maneira de proceder. É bondoso e ponderado, humilde no conceito próprio. Contudo, é cheio de esperança, sempre confiante na graça e no amor de Deus. Parábolas de Jesus, página 46. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar seu coração, como estará nele o amor de Deus? Respondam, queridos. O indivíduo tem alguma coisa. Ele considera o outro seu irmão, seu próximo, seu irmão, até membro da igreja, labutam os dois semanalmente na igreja. Ele tem algo que o irmão necessita, mas ele fecha em si mesmo e não abre as mãos para o outro. Como é que o amor de Deus pode permanecer no coração de uma pessoa assim? Meus filhinhos, não amemos de palavra. Não amemos de palavra. Ou de boca, ou seja, de língua. Mas amemos por obras, ações. E amemos em verdade. E é nisto que seremos conhecidos diante dos outros. E é nisto, como já vimos, e é nisto que conhecemos a verdade. E os outros vão ver que nós conhecemos a verdade. 1 de João 3, 17 a 19. Querido, nós dizemos, eu amo-vos, preciso de vós para sermos felizes.
Vós sois a imagem de Deus, vocês são a imagem de Deus, e creio mais em Deus porque vocês existem. Mas, irmão, isso não pode ser só de palavra. Não pode ser só de palavra. Não é normal, não é normal. Mas é provável que mesmo aqui entre nós, irmãos, haja alguém que faça mal a si mesmo porque faz mal à sua família. Do lar. Vocês até podem se estranhar, mas há pastor que bate na sua esposa. Bate mesmo, dá porrada. Pastor, ele tem o nome de pastor, tem título de pastor. Ancião, líder da igreja que bate na sua esposa. E muitas vezes casos contrários também acontecem. E no sábado nós estamos lá na igreja, feliz sábado, queridos irmãos. Não, irmãos, nós não queremos aqui condenar ninguém. Mas nós não temos que amar apenas só de palavra. Amemos verdadeiramente. Porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos une. E não é normal Deus converter uma pessoa e deixar ele orgulhoso e deixar ele egoísta. Aquele que é convertido não pode ser egoísta. Aquele que é convertido não pode ser irancoso, nervoso a ponto de dizer, não, é assim que eu sou, eu não mudo, é assim que eu sou. Não, não. Pedro foi mudado, João foi mudado, e eram pessoas altamente terríveis. Mas eles todos vieram unir-se de tal maneira, produziram um efeito tão grandioso no mundo em que viviam naquele tempo, e o evangelho chegou até nós hoje. Queridos, o mundo está totalmente dividido, e a igreja também. Nós precisamos nos unir. A união faz a força, nós sabemos isso. Não percamos essa oportunidade de nos unirmos verdadeiramente, porque o dia e a hora, ninguém sabe, mas Cristo virá. E só aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Queridos, eu tomei a decisão de amar-vos verdadeiramente. Eu decidi amar-vos verdadeiramente de todo o meu coração. E eu faço isso e procurarei fazer todos os dias que Deus me der antes de nós entrarmos no seu reino eterno. Vocês querem fazer isso também? De nos amarmos verdadeiramente? Quero ver vossa mão, então. Ou a vossa mão eletrônica também, pode ser. Amém. Amém. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Deus vê a nossa decisão. E Ele vai nos apoiar. Que nós tenhamos todos um bom dia. Desaguemos todos para a honra e glória de Deus. A obra precisa mais de Cristo e menos de nós. Mas Ele usa-nos para que possamos desaguar. Que Deus seja louvado, que Deus os abençoe. Pastorzão, Sim, pastor. sexta-feira, sabia que eu vou dar continuidade a esse tema aqui? Deus seja louvado. Vamos engrossar a fileira do que o senhor disse aqui. Para a gente orar, pastor, queria ler um Vamos orar, texto sim. de profecia. Olha o que ela diz. O senhor já viu falar sobre o batismo do amor? Não sei se é nos termos que vamos partilhar agora, mas eu ouvi sim, mas fale. Literalmente, Ellen White fala de um batismo do amor. E sem ele a gente não ama. Porque a questão do batismo, do amor, pastor, não é só a compreensão de que eu tenho que amar, como um conceito moral. Ele é um resultado. Então, uma vez que o Espírito de Deus toma posse,
ele vai produzir o fruto, né? Por isso que as suas palavras são muito importantes, né? A gente pode amar de boca mesmo, quando isso não vem do Espírito. Quando vem do Espírito, é impossível amar só na palavra, quando o processo é legítimo. Aí Ellen White fala desse batismo do amor, pastor. Olha que coisa linda. Ela diz assim, ó, tem de haver um diário batismo do amor, que nos dias dos apóstolos os unificava. Esse amor trará saúde ao corpo, espírito e mente. Circunde seu espírito como uma atmosfera que fortaleça a vida espiritual. Cultive a fé, a esperança, o ânimo e o amor. Que a paz de Deus reine no seu coração. Amém. O amor é o elo de unidade, mas se não receber todo dia, não tem quem vive unido não, pastor. Não tem. E sexta-feira nós vamos... É um grande sermão. O senhor começou ele hoje, sexta-feira eu termino com a graça de Deus. Amém. O senhor pode Amém. orar, meu pastor, por nós Amém. hoje? Oremos então. Soberano Deus, Pai de amor e de glória, Criador dos céus, da terra e de todo este universo, doador da vida e tudo quanto é bom. Obrigado, Senhor, por conceder-nos essa oportunidade, este privilégio de partilharmos a nossa fé uns com os outros, animarmos uns aos outros e prepararmos-nos para a eternidade com o Senhor. Nós continuamos a buscar do Senhor a força, a fé, a coragem e a determinação para vivermos o que o Senhor nos ensina a cada dia. Continue a orientar-nos, particularmente aqui na sala 57, para vivermos aquilo que nós pregamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós sabemos, para que corações sedentos sejam saciados, sejam nutridos e que também façam parte desse aprisco que é do Senhor. Ensine-nos a amar, ensine-nos a viver esse amor que o Senhor tem para conosco, para que possamos ter também com os outros. Nós oramos por cada membro desta família, a família da sala 57. Colocamos mais uma vez cada pedido mencionado aqui nestes dias e não só nas suas mãos. E leve-nos durante o dia, segundo a sua graça, livrando-nos de todo o perigo e de todo o mal. Oramos agradecidos desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. É isso aí, meu pastor. Aí, quando a gente começa a reorganizar esses conceitos aí, muita coisa nova aparece. Vou passar o sermão consigo para depois enviar para os outros irmãos, ok? Tá bom. Obrigado, viu, por ter atendido ao convite, o meu pedido ontem à noite. Estamos à disposição. Obrigado, querido. Fica com Deus. Pastor Armindo, aí está. Ó. Tudo bem. Hoje a sala já teve testemunho, a Bola o Bola e a Fátima providenciaram isso pelo Espírito hoje. Mas vamos fazer o nosso mural de oração, acho que vale muito a pena, sempre. Pastor Luiz, o senhor levantou a mão aqui, se o senhor quiser falar alguma coisa, abre a câmera do senhor aí. Deixa eu trazer o senhor aqui, então.
Não, aqui é a irmã lindinha, fofinha. Cadê o pastor Luiz? Já foi. Deixa eu chamar a Lília aqui, se a Lília voltou. Está aqui comigo. Estou aqui, meu pastor. Muito bem. Já eu te chamo aqui. Estamos aqui juntos. Voltou aí, né? Você está no hall de entrada, está no hotel, você é muito legal. Você sabe que a gente faz um mural de oração, né? E a Sim. gente coloca aqui 9 pessoas, saímos eu e você, ficamos só a nossa voz aqui, para a gente interceder por esses irmãos. Hoje eu li no início da caminhada que quem não ora está sobre as trevas do inimigo, né? E ele fica impedindo para que a gente não ore. E a gente não sabe muito, né, fazer isso, não é muito costume nosso, e a gente precisa aprender mais isso. Hoje nós temos uma moderadora, a Verônica, ela está fazendo aniversário, eu vou colocar ela aqui para a gente orar por ela. Essa mulherzinha de Deus, essa menina, viu? Ela é de Jesus. Tá aí, ó, nossa Verônicazinha está fazendo aniversário. Já já eu falo com você, tá? Uma benção. E deixa eu chamar... Abre o seu áudio, por favor. Pode abrir. É só clicar no microfone. Aí. Bom dia. Olá. Você está sem áudio, meu neném. Não é na conexão. Não adianta você mexer em nada aí, porque quando você conectar, ele não configurou. Então, só vai funcionar se você entrar e sair. Não sai agora, tá? Porque eu vou orar por você e depois a gente faz isso. Como eu pedi para você se colocar aqui para a gente, eu pedi para você abrir sua câmera, eu vou pedir para você abrir aí. Lembra que eu falei que eu quero chamar pessoas aqui que talvez eu nunca tivesse orado antes? Então, eu quero, nesse momento, chamar você, tá? Eu vou colocando um por um aqui e a gente vai, daqui a pouco, sair, tá bom? Então, você que nunca recebeu uma oração aqui de intercessão, pode abrir sua câmera. Eu vou olhar aqui, quem Papai do Céu pedir, a gente manda aqui no nosso mural, né? A Maria Carvalho. Bom dia, Maria, tudo bem? Fica aí com a gente que a gente vai orar com você, tá? Abre aí o seu áudio. Vamos lá. Acho que a Glaucia, não corei com ela aqui. Vou colocar a Glaucinha aqui na tela. Bom dia, Glaucia, está de vermelho aí. André Moraes. Abre a sua tela que eu vou achando você. O irmão Valmir, nunca orei por ele aqui na sala. Vai estar aqui com a gente, né? Deixa eu ir chamando aqui. Fernandinha está sentindo dor hoje, irmãos. Vamos orar pela Fernanda, viu? Nossa moderadora. Ó, o Clóvis aí, tem tempo que não vejo o Clóvis. Que beleza. De Reise, tá certo? Ou não? É assim que chama? Mais ou menos. Então, vamos orar do jeito que a gente souber, tá bom? Fica aí. Não sai. A Selma também está ali empacotadinha, menina. Né, Selma? Tá frio aí, né, Selma? Rapaz. Eu vou tirar aqui a Lilian. A Lilian vai continuar vendo a gente lá e as telas que a gente está montando. Vou chamar a Anaílde para a gente orar. Vou sair aqui para deixar só vocês. Chamar mais uma pessoa para a gente orar. Que acho que esse é um momento bem espiritual, importante. A Carla Bianca estava aqui no meu radar. Deixa eu chamar o irmão Radelino, que está aqui tem muito tempo com a gente. Eu acho que eu nunca orei por ele aqui na tela, né, irmão Radelino Nunes de Oliveira. Irmã Ana Hildes, é necessário que a senhora deixe a sua câmera aberta, tá? Bom, eu e a Lília estamos aqui prontos para a gente orar. Eu peço que você feche os seus olhos agora
E você, Maria Carvalho, Glaucia, Andréia, Valmir, Diese, vamos chamar assim, tá bom? A Selma, a irmã Anaildes e o irmão Radelino, nós vamos orar por vocês agora. A irmã Anailde Oliveira, se a senhora não puder abrir a câmera, a senhora me avisa, tá? Porque é bom que a pessoa esteja com a imagem aqui destacada para a gente, tá bom? Eu acho que a senhora não está podendo, então eu vou chamar uma outra pessoa para a gente orar, tá bom? Colocar o irmão José Luiz aqui, ó. A gente também não orou por esse servo de Deus aqui, irmão José Luiz Martins, viu, irmão? O senhor está na tela aqui para a gente orar, tá bom? Vamos lá, então, vamos fechar os olhinhos e vamos orar a Deus. Santo e eterno Deus, nessa madrugada, já início de dia para nós, já ouvimos uma forte palavra de Deus, tivemos momentos de comunhão aqui, e agora o Senhor Espírito Santo separou 9 pessoas para que nós pudéssemos orar por elas. Eu vou começar a orar, a Lília vai continuar, Senhor, porque a oração nos aproxima do Senhor, traz os anjos de Deus para perto da gente, afasta os anjos maus, a gente entra na Tua presença, podemos falar contigo, um privilégio grande. E como vimos hoje, o inimigo fica nos tentando, distraindo a nossa mente para que a gente não invista tempo naquilo que dá o poder. E nos oferece a possibilidade de buscar o poder. E neste período temos que orar no Espírito e clamar a Deus pela unção dele. Nesse momento, Deus, eu quero colocar a nossa moderadora Verônica Lima em tuas mãos. Ela está fazendo aniversário hoje, ou fez ontem. O Senhor concedeu mais um ciclo de vida para ela. Terminou e concedeu um novo ciclo. Ela tem sido uma bênção para muitas pessoas. Mas ela tem enfrentado muitas adversidades também. Por isso eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abra os caminhos da Verônica. Tanto na vida particular dela, como esta vida que é exposta para a pregação do Evangelho. E nós temos lugares a serem organizados o tempo inteiro. Concede força a essa tua serva, batize-a com teu Espírito Santo e lhe conceda graça e paz. Feliz aniversário para ela, que o Senhor a cubra de bênçãos especiais nesse dia, por Jesus. Lilian, olhe para Ainda continuamos na tua presença, Senhor, e queremos te apresentar a nossa irmãzinha da nossa família, a Maria Carvalho. Esteja com ela, com a família dela. O Senhor conhece ela desde o ventre da mãe dela, Senhor. Conhece as necessidades dela, conhece as lutas dela, mas o Senhor também tem os propósitos para ela. Ajude propósitos para a vida dela. Ajude para que ela possa enxergar e seguir de acordo com o que o Senhor tem sonhado para ela. Ajude nas necessidades mais difíceis, nas necessidades básicas, fortalecendo ela, dando ânimo, dando esperança. Tira o desânimo, tira todas as preocupações, tira medo, caso existe. Caso há necessidade de saúde, de vigor, Senhor, concede para ela por causa da tua grande graça. Colocamos ela mais uma vez em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que privilégio é estar na tua presença em oração, Deus. E poder trazer esses irmãos queridos aqui de vários lugares do Brasil para orar. É muito bom isso. E nós vamos agora entrar lá na casa da Glaucia, Senhor. O Senhor conhece a Glaucia. Sabe onde ela mora, sabe como é a sua casa, como é próximo a vida dela, as pessoas que circundam proximamente a Glaucia. Sabe como ela entregou a vida ao Senhor e como ela deseja permanecer ao teu lado. O Senhor tem concedido bênçãos especiais para a Glaucia, mas há livramentos que ela precisa hoje ainda, Deus.
Talvez ela tenha entrado nessa reunião esperando uma resposta do Senhor. Olha para ela, Deus, desde os céus, no infinito céu, que nós nem entendemos o tamanho disso. O Senhor consegue olhar para Gláucia e vê-la apenas, unicamente, como o único ser humano. O Senhor consegue fazer isso. Não é problema para a gente, não. Nos tratar como indivíduos não é problema para o Senhor. Por isso, olha com carinho para Gláucia. Batiza com teu Espírito Santo. E aplane os caminhos da tua filha, por Jesus. Amém. Meu Pai, também queremos colocar na tua presença a Andréia Moraes, uma filhinha sua muito amada, uma irmãzinha nossa, Senhor. Nós não conhecemos, alguns de nós, ela pessoalmente, mas que privilégio ter ela na nossa vida, Senhor, na nossa família da sala. Por favor, derrame as bênçãos sobre a vida da Andréia, daqueles que ela tem contato, que tudo que ela tocasse seja próspero, que ela seja a luz do mundo, que ela seja o sal da terra, que ela seja a sua testemunha viva do teu amor, do teu cuidado, da tua misericórdia que se renova cada manhã. Eu não sei quais são as necessidades dela ou daqueles que ela ama, mas te apresentamos ela, a vida dela, a família dela, o círculo próximo dela, Senhor, para que o Senhor atenda às necessidades, dê força e direção em todos os sentidos para a Andréia e para todos que ela ama, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, eu quero colocar o irmão Valmir. Está aqui conosco já tem tempo também. Ele tem família, pessoas que circundam o seu lar. O irmão Valmir já é um homem experiente do Senhor, ele já passou por várias batalhas na vida. Mas a cada dia esse mundo nos apresenta novas. E para as novas batalhas do irmão Valmir, Deus, nova força. Nova força. Compreensão de que o braço do Senhor está estendido sobre ele. E que esse teu servo não deixe o caminho jamais. Batize-o com teu Espírito Santo, Deus. O irmão Valmir é precioso para o Senhor e para nós também. Que ele sinta hoje o amor de Deus permeando seu coração como nunca. E ele saia para transmitir esse amor, comunicando esperança a outras pessoas. Graça e paz. Graça e paz ao coração do teu filho. Por Jesus, amém. Meu Pai, te apresentamos também a nossa irmãzinha de Reise, uma menina que está aqui conosco, Senhor, uma menina que escolheu estar na tua presença desde de manhã cedinho. Te agradecemos pela vida dela, meu Pai. Pedimos que o Senhor esteja presente todos os momentos na vida dela, meu Pai. Que ela seja também testemunha viva do teu amor, do teu cuidado, que ela viva o teu propósito, o teu sonho que o Senhor tem para a vida dela, que ela seja uma bênção no lar dela, no trabalho, em todos os ambientes, Senhor. Mas também te apresentamos todas as necessidades dela. Somente o Senhor conhece as profundezas do coração dela. Eu não conheço, meu Pai, mas eu a amo em Cristo Jesus. Por isso que eu te peço, Senhor, abençoa, ajude, fortalece, orienta em tudo o que ela precisa, meu Pai. Abençoa o lar dela, que essa bênção se estenda, não somente na família da Jayce, mas em todas as famílias da nossa amada Sala 57, Senhor. Que o Senhor seja o suporte forte para ela, que o Senhor seja a direção clara, através do teu Espírito Santo, todos os momentos da vida dela. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, como é bom orar, né? Como é bom estar na tua presença. Eu vou colocar a irmã Selma agora, Senhor, diante de ti. Ela tem orado por outras pessoas e o Senhor escolheu para que nós orássemos por ela hoje. Lá onde ela está frio, Deus, está com cachecol, está com roupa de frio. Mas pedimos que o Senhor aqueça o coração da irmã Selma. Que o Senhor refaça as esperanças da irmã Selma
e que hoje a fé na iminente volta de Jesus se renove dentro do coração da irmã Selma, independentemente do tempo de adventista que ela tenha, que ela renove sua esperança como se fosse o primeiro dia que ela soubesse sobre a iminente volta de Jesus, e que o ardente desejo de se preparar seja hoje uma realidade na vida da tua serva, apesar das vicissitudes da vida. Batize-a com teu Espírito Santo, ó Deus. Dê saúde para tua filha, saúde para o corpo dela, para a mente, sobretudo saúde espiritual, que ela permaneça ao lado de Jesus sempre, como uma grande amiga dele, batizada e ungida pelo Espírito Santo todo dia, em nome de Jesus. Amém. Meu Pai, te suplicamos uma bênção especial também sobre o nosso irmão Adelino Nunes, um homem que escolheu estar ao seu lado, que se posicionou do lado de Jesus nesse grande conflito. Isso revela porque ele está aqui te buscando, Senhor, em espírito, em verdade. Portanto, atenda a essa busca, Senhor. Esteja com ele todos os dias da vida dele. Que ele possa ser luz por onde ele passa. Que ele possa ser fortalecido por ti. Que ele possa ser orientado. Que ele possa te encontrar nessa busca verdadeiramente, Senhor. Unge ele com o teu Espírito Santo. Eu não conheço o lar dele, não conheço a vida dele, Pai, mas eu te agradeço por ter ele como meu irmão. Portanto, eu te peço, Senhor, abençoa, por favor, a vida dele. Ajuda em todas as necessidades dele, sejam físicas, eu não conheço, sejam espirituais, emocionais, financeiras, eu não sei qual ordem de necessidade ele tem, mas ele está nas tuas mãos, meu Pai. Cuida dele, por favor. Dê para ele um dia abençoado hoje e todos os momentos da vida dele, Senhor. Que ele permaneça juntinho ao teu lado, porque a felicidade só há perto de Jesus. Estende, por favor, essa bênção para toda a família dele, Senhor. Por todos os ambientes que ele andar, que ele seja testemunha viva do teu amor, do teu cuidado, da tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Graciosas bênçãos, Deus, sobre o irmão José. Essa família sempre aparece ali, ele, a esposa, os 3 filhos, adorando aqui. Uma bênção, Deus. José Luiz Martins. Continua com esse teu servo, Deus, dando luz, sabedoria, a unção do Espírito sobre eles. E que haja toda a graça do céu vinda sobre ele, para que a casa dele toda continue servindo ao Senhor e sendo fiel aos propósitos do reino de Deus. Por favor, Deus, faz a tua obra renovando a esperança, a graça, o amor na vida dele e de todos os seus familiares. Acampa ao redor desta casa, Deus, com os anjos. Protege essa família, por favor. E dê sabedoria para os pais educarem os filhos no caminho do Senhor. Batize-os com teu Espírito Santo e que o dia deles hoje seja tremendo, tremendo. Eu coloco o pastor Aliomar em tuas mãos, Deus. Nos ajuda aqui com frequência. Está fazendo aniversário hoje também. Que o Senhor o batize, Deus, com sua graça e paz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu pastor, posso orar só por mais uma família, tomando 1 minutinho, 2? Por favor, querida. Então, continuamos em oração. Meu Pai, queremos te apresentar mais uma família, Senhor. É a família do nosso querido, do nosso amado pastor Wagner. Desde que conhecemos ele, alguns ainda não conheceram pessoalmente, a Ana, uma menina dócil. Não conhecemos, talvez, alguns de nós, a filhinha dele, alguns já conhecemos. Eu conheço pessoalmente o pastor Wagner, a Ana. Foi um presente seu, de fato, a parte visível sua na minha vida. E
Creio eu que para todos que estamos aqui também se criou esse círculo de carinho, de amor, esse amor fraterno, amor de irmãos mesmo. Portanto, te pedimos, Pai, que a tua graça esteja com essa família, que eles possam conduzir o ministério que o Senhor lhes confiou da forma que o Senhor está guiando eles, dirigindo. A Ana está com uma doença crônica, Senhor. Eu nem imagino o que é isso. Às vezes a gente fica doente por pouquíssimo tempo e já passa, já fica bem. Ela tem uma doença crônica. Por favor, Senhor, continua dando força, ânimo para ela, para que ela seja forte em Ti. Se for da Tua vontade, meu Pai, eu te peço, por favor, cure ela, alivia as dores, para que ela possa viver a plenitude na saúde dela. Também te peço, de uma forma especial, abençoa a Raninha, uma menina nova, jovem, uma doutora, Pai. Abençoe a vida dela, em todas as necessidades que ela tem, derramando sua graça sobre a vida dessa menina, Pai. Abençoa também a vida do nosso pastor Wagner, em necessidades dele particulares. O Senhor o chamou para o ministério e com certeza o inimigo fica irado já contra todos os seres humanos. Quando eles então se tornam seus ministros, ele redobra as suas forças malignas para desanimar, para perturbar. Infelizmente, muitas vezes ele usa humanos para fazer isso. Mas nesse momento, eu te peço, por favor, nós te pedimos, repreenda todo o mal contra o nosso amado pastor Wagner, contra essa família pastoral, e não somente ele. Quero te apresentar todas as famílias pastorais. Sabemos quantas lutas eles estão enfrentando diariamente nessa batalha entre bem e o mal. Fortalece as mãos deles, abre mais a visão deles, ajude para que quando vem momentos difíceis, os olhos deles possam se abrir, assim como se abriram os olhos de Geazi, quando ele viu o exército de Deus, que saibam que o teu exército está com eles. Ajude para a gente, para que sejamos também ovelhas que apoiam, ovelhas que agradecem, ovelhas que dão suporte quando eles precisam. Oh, meu Pai, como é bom passar esses momentos na Tua presença. Eu tenho certeza de que a imagem mais bonita que o Senhor está enxergando de lá de cima do céu é quando os Teus filhinhos estão de joelhos te buscando. Eu tenho certeza disso, meu Pai. Não é natureza bonita que há nessa terra, não tem nada de bom, mas quando os Teus filhinhos estão de joelhos dobrados, essa certeza que é a imagem mais linda que o Senhor enxerga. Portanto, nós estamos assim, meu Pai. Te agradecemos, suplicamos a Tua bênção, a Tua graça sobre cada um de nós. E nós fazemos isso não porque merecemos jamais, meu Senhor, mas por causa do nosso amado Jesus, pelo sangue, pelo reconciliação que nós temos nele, Senhor. E porque nós te reconhecemos como nosso Deus, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Redentor, aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nos aceita, portanto, meu Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, em oração, Deus, eu quero colocar a Lília em Tuas mãos. O Senhor sabe o quanto ela trabalha, é um membro ativo da igreja, colabora demais no avanço do reino. E enquanto cuida das atividades profissionais, viaja para cá, para lá, e vai e volta, protege essa menina, a família dela, os propósitos do seu coração, Deus. Unja esta mulher de Deus com o teu Espírito Santo e que ela continue sendo vaso de bênção na vida de outros. Nós queremos orar agora com aqueles que estão vendo essa reunião depois, que estão participando desse momento de oração em outro momento do dia, que não seja diferente para eles a bênção, não, Senhor. E que eles recebam essa unção especial que estamos recebendo agora, de transformação, de reconhecimento de nossa necessidade, e de continuar permanecendo ao lado do Senhor.
Batiza-nos mais uma vez com teu Espírito Santo. É do batismo do Espírito Santo que precisamos. Nos dá o amor tão necessário que o pastor pregou hoje, poder para vencer as tentações, força na tribulação. Nos deu com o coração agradecido, em que conseguimos ver a Deus nas pequenas coisas e também nas grandes coisas que Ele faz na vida da gente. Que o nosso ânimo se renove, como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Regenera nosso coração e nos dá capacidade para a batalha deste dia. Por Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Obrigado, irmão José. Fica com Deus, viu, amado? Deus te cubra de bênção. Obrigado, irmão Radelino, lindinho, fofinho. Fica com Deus, viu? Obrigado, irmã Selma. Que o Senhor te cubra de bênçãos. Deus te abençoe, filhinha. Valmir, grande amado, fica com Deus, viu? Andréa Moraes, Deus te abençoe ricamente, filha, na sua luta diária, tá, amado? Deus te abençoe sempre. Irmã Gláucia, Deus te cubra com toda a bênção do céu, tá? Ei, Maria Carvalho, Deus te abençoe ricamente. Viu? Muito bom orar com vocês. Verônica Lima, aniversariante do dia. Que bênção, hein? Junto com o pastor Eliomar. Muito obrigado pela sua dedicação de sempre, viu? E que você continue sendo sempre essa pessoa linda que você é. Você é uma mulher de Deus, filho. Já tive a oportunidade de estarmos juntos mais de uma vez. E foi sempre muito bom, tá bom? Lília, obrigado pela companhia, viu? Foi uma bênção. Deus seja louvado. Amém. Fica com Deus, Verônica. A gente fala hoje ainda, tá? Tudo bem. Deus seja louvado por isso. O Senhor Deus atuou aqui hoje, mais uma vez. Amanhã, continuamos firmes. O pastor vai estar aqui com a gente. Jeconias, do meu distrito, da minha região, né? Ele é departamental aqui conosco. Vai estar com a mensagem amanhã. Deus nos abençoe, tá bom? Já oramos. É hora da gente celebrar com alegria, né? Como é que a gente faz isso aqui mesmo? Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia, querido. Ai, que fofinho, Letícia. Yolanda, bom dia, Yolanda. Bom dia. Também, Maurício Subido. Bom dia com alegria. Bom dia. Bom dia com alegria. Oh, delícia! Eu também amo você. Yolanda, tudo bem? Que lindo ele, né? Que lindo ele, que lindo. Pode abrir o áudio, Yolanda. Abre o áudio aí. Consegue abrir, Yolanda, o áudio? Abre um pouquinho. Oi, Yolanda, bom dia, tudo bem? Bom dia, irmã, tudo bem? Bom dia, com ela, tudo bem. Como é que é o nome dele, irmã Yolanda? Miguel. Oi, Miguel, tudo bem? Miguel, tu é lindão, hein, mano? Como é que fala eu te amo? Opa, volta. Como é que fala eu te amo? Aí você fez a cruzinha, como é que é a cruzinha? Coisa mais lindinha, né, pai? Miguel, eu te amo, meu filho. Aí, Miguel, Eu te amo, Miguel. amo você. Eu te amo, Miguel. Carol, Beijo para vocês, até amanhã. Pastor. Ei, eu amo você, amigo. Até amanhã. Até amanhã. Wagner.